E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista começa fraco, mas depois fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Noel, que admirava seu avô que foi considerado como um herói. Ele era um seeker, onde são pessoas que procuram coisas para viver, sempre passando por grandes aventuras em busca de tesouros e enfrentam grandes perigos. Por sua grande força ele foi reconhecido na capital como aquele que estava acima da morte, deixando grande pilhas de monstros derrotados. Por causa disso também vários inimigos vinham atrás dele, porém eles logo viam seu imenso poder sendo derrotados facilmente. Após Noel escutar as grandes histórias do seu avô, ele decide se tornar um seeker também. Quando uma pessoa chega aos 10 anos de idade, poderá ter um trabalho que é referente ao poder oculto, que é descoberto dentro das pessoas. Após Noel ver os trabalhos, ele descobre que existe vários tipos que ele gostaria, porém quando chega o dia de descobrir seu trabalho, dele é locutor, onde ele é capaz de fortalecer outros com suas palavras, mas esse é um trabalho ridicularizado como o mais fraco existente. Mesmo assim o avô de Noel decide que vai treiná-lo para ser o mais forte seeker. Noel era frequentemente atormentado por acreditar em ser uma criança amaldiçoada, por causa do seu avô que matou muitas criaturas, e também todos os membros da sua família morreu cedo. Com o passar dos anos Noel veio fazendo treinamento insanos ao lado do seu avô, e suas habilidades já estavam muito boas. Um dia sua cidade acaba sendo atacada e seu avô sai para batalhar. Após várias horas Noel decide ir ver o que aconteceu e ele descobre que seu avô acabou morrendo. Com o passar do tempo Noel começa a trabalhar como um seeker caçando monstros, onde mesmo tendo a classe mais fraca ele está decidido que vai se tornar o mais forte, e por causa das suas batalhas insanas arriscando sua vida ele logo fica reconhecido como aquele que anda pelo caminho do mal. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue em um dos jogos de realidade virtual mais populares que existe, onde o protagonista chamado de Touya tinha um personagem que era conhecido como o Berserker mais forte. Nesse jogo frequentemente existe guerras em larga escala de jogadores e menos de 1% das pessoas passaram do nível 500 neste jogo. Com isso Touya ficou famoso por ter chegado ao nível 700, ficando muito forte, dizimando outros jogadores facilmente. Como ele ganhou algumas recompensas de mago, ele decide mudar para seu personagem secundário, que era um mago de suporte, mas essa sua conta só servia de depósito da sua conta principal, estando lotado de itens. Porém quando ele vai retornar para sua outra conta, um círculo mágico aparece embaixo dele. Após isso ele vai parar em outro lugar com uma princesa, falando que ele foi invocado para ajudá-los, pois o país dela está em guerra com outro império e eles já tiveram grandes baixas, e a última esperança deles foi invocar um herói. E após isso Touya descobre que foi parar neste mundo no corpo do seu personagem secundário. Após abrir sua tela de status, todos descobrem que ele não é um herói e para piorar ele é apenas level 1 ou mesmo de uma criança. Com isso eles decidem mandar Touya de volta e invocar outro herói. Após usar o ritual novamente eles conseguem um cavaleiro com título de herói com um grande potencial. Após isso Touya é preso para ser mandado de volta no outro dia, e é quando ele descobre que estava com todos seus itens do jogo. Quando ele acreditava que poderia retornar para sua casa, ele acaba descobrindo que foi enganado, sendo mandado para um lugar no meio do nada, sem muitas escolhas. Ele agora vai ter que viver neste novo mundo de fantasia, e para sua sorte ele possuía muitos itens poderosos que veio junto com ele do jogo, e mesmo sendo um curandeiro ele vai usar todo o seu conhecimento para ficar muito mais forte para sobreviver neste novo mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista que após o jogo que ele jogava por 3 anos ser encerrado, ele estava procurando outro jogo para ficar jogando por vários anos, e ele acaba encontrando o jogo sem fim de fantasia com espadas e magia. Com isso ele decidiu começar a jogar esse jogo, e na hora de selecionar a dificuldade, acabou colocando na mais difícil, a infernal. Após escolher algumas coisas do seu personagem, uma luz começa a sair do seu computador. Após esses eventos ele reencarna em um bebê chamado de Alien, porém seu status de reencarnação é de um servo, onde ele não pode ter outro trabalho e não pode sair da vila. Porém ele possui uma habilidade de summoner, onde ele invoca um livro com várias criaturas, sendo capaz de convocá-las para lutar ao seu lado, e quando mais bênção dessas criaturas ele receber, mais sua força física é aumentada. Ele passava seus dias treinando com sua irmã, onde ela é bastante habilidosa com a espada, e mesmo além usando suas habilidades, não é capaz de derrotar ela. Na seleção de talentos ela recebeu o talento de espadachim santo, mas o
o talento de além ninguém conseguia ler. Com isso ninguém sabe que na verdade ele é um invocador. Como escolheu a dificuldade mais difícil, ele demora muito mais que as outras pessoas para subir de nível. Nesse mundo as pessoas possuem estrelas de acordo com seu talento. Sua irmã possui 3 estrelas, onde até mesmo um cavaleiro muito poderoso do reino possui apenas 2, mas diferente de todos apesar dele ser ainda nível 1. Seu talento de invocador é 8 estrelas, algo nunca visto antes. Com isso agora Além vai iniciar uma nova jornada nesse novo mundo de fantasia na dificuldade infernal, mas ele vai aprender a usar sua habilidade de summoner completamente para com isso ficar muito mais forte para derrotar poderosos inimigos e espalhar seu nome por esse mundo todo. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista que um dia, enquanto estava assistindo seu anime preferido, ele adormece e quando acorda, ele percebe que está em um local diferente, e logo ele descobre que seu rosto e corpo está totalmente diferente e após olhar melhor ele percebe que ele conhece esse rosto onde ele é o Duque Porco, conhecido como Sloth do seu anime favorito. Com isso ele fica com muita raiva, pois reencarnou na pior pessoa da história onde quase todo mundo odeia ele um pouco. Porém entre os fãs do anime, ele é extremamente popular, sendo até mesmo mais do que o protagonista, pois apesar da sua aparência, ele é um gênio quando se trata de magia, sendo o ser mais amado pelos espíritos, onde eles são a fonte de magia desse mundo. Ele era famoso também por causa de uma garota conhecida como Charlotte, onde na sua infância, ele acabou salvando ela enquanto era vendida como escrava e após isso Sloth transformou ela em sua serva. Com isso vários vilões vinham para tentar capturá-la. Com isso ele decidiu usar sua magia para protegê-la, lutando sozinho nas sombras desse mundo para mantê-la segura. Porém com o decorrer do anime ela começou a se aproximar mais do protagonista, deixando o Duque Porco sozinho. E após um evento em que o protagonista salva ela, ela acaba se juntando com o protagonista, e por causa dessa história onde Sloth se tornou um Duque Porco para ajudar Charlotte e ficar com ela, pois como ele seria o herdeiro da família ele não poderia se casar com ela. Com isso ele fingiu ser um babaca para ser odiado e eventualmente não ser mais o herdeiro, e foi por isso que ele se tornou muito amado pelos fãs. Mas agora como ele reencarnou no corpo desse Duque, ele está decidido que vai mudar o futuro e com isso conseguir ficar com Charlotte e não o protagonista. E agora ele vai iniciar uma nova jornada nesse mundo de fantasia onde ele sabe praticamente tudo o que vai acontecer e ele vai mudar para que possa ser o verdadeiro protagonista dessa história. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Tsuguto, um jovem estudante que um dia em um ônibus após ser amedrontado por um cara para pegar seu lugar ele começa a pensar o significado da vida. Pouco tempo depois esse seu ônibus acaba sofrendo um acidente onde ele fica bastante ferido e isso aconteceu apenas com ele pois era o único de pé. Após olhar para o cara que pegou seu lugar, ele percebe que ele estava apenas rindo e filmando. Com isso Tsuguto fica com muita raiva, pois isso só aconteceu por ele ter evitado confusão. Quando ele acreditava que tinha chegado ao seu fim, para sua surpresa ele foi parar em outro lugar, sem nenhum ferimento, com todas suas memórias. Inicialmente ele acredita que é apenas um sonho, porém após olhar melhor as coisas ao seu redor ele descobre que isso tudo é real. Após explorar um pouco ele se depara com uma pessoa, porém ele não entendia nada do que ele falava. Após sair da caverna ele percebe que não estava mais no Japão e as roupas das pessoas pareciam medievais. Após olhar para cima ele vê grandes montanhas passando pelas nuvens. Com isso ele acredita que não estava mais na Terra. Após conversar com um dos cidadãos ele descobre que esse é um mundo de fantasia, cheio de monstros, dagions e magia. Aqueles que têm poderes e habilidades são chamados de caçadores, que lutam contra os monstros, e aqueles que não possuem poderes podem ser mineradores nas dagions em busca de minério mágico para trocar por dinheiro. Após encontrar uma garota minerando que era bastante habilidosa ele acaba fazendo amizade com ela, e agora sem escolhas Tsuguto vai ter que iniciar uma nova jornada neste mundo de fantasia em busca de encontrar o meio de retornar ao seu mundo. Mas diferente de antes ele vai enfrentar todos que tentarem lhe machucar ou sua nova companheira, pois agora ele possui um imenso poder.